lance do triplex e o lance do sítio em Atibaia. Desses 4, parece que 2 foram ter que começar de novo. Né? Eu fiquei livre nos 26 processos que tinha contra mim. Fiquei livre, sabe, em 2 processos votados na ONU, um em Genebra e um, sabe, e o outro também em Genebra pela ONU, e fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. Absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui levar, ele falou: o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo de que eu tinha, do PowerPoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha, aquele processo, eu ganhei aquele processo em Brasília, eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele, não, mas eles continuaram, porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Então, é o seguinte, eu voltei sem mágoa. Sem mágoa? Entre o coração velho está apaixonado. Ô, Lula, esse é um medo que eu tenho, cara. De tu estar vingativo. Não tenha, não, que não tenho. Eu não tenho idade e nem posso utilizar um cargo para ser vingativo. Eu votei porque eu acredito que é possível melhorar a vida do povo brasileiro. Eu votei porque eu quero cuidar da família. Eu vivi com minha mãe. Minha mãe largou do meu pai com 8 filhos. E ela cuidou dos 8 filhos, que é a maior defesa do mundo. Todos pobres, mas honrados. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário, a ter um diploma de curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter a televisão, o primeiro a ter uma geladeira. Sabe? Então, eu prezo muito essa questão da família, da criação, da educação da mãe. Eu fui criado numa geração em que a mãe da gente era uma deusa, a gente não respondia, a gente não falava o quê. A gente não falava o quê, não. A gente tinha que falar: senhora, sabe? Eu sou um cara, uma das coisas que eu adoro a Janzinha, que ela pedia bênção para a mãe dela antes de dormir, todo dia. E pedia bênção na hora que acordava. Eu acho isso bonito pra caramba. Benção mãe, benção pai. Hoje você não vê mais isso. Você não vê mais isso porque também as pessoas não cuidam com muito respeito. Então eu gosto da questão da família. Eu gosto, sabe? Você não sabe a loucura que era a minha família de final de semana. Era todo mundo junto. Todo mundo junto. Discutia-se futebol, discutia-se qualquer coisa. Inclusive, amanhã tu vai ficar triste, né, cara? Hein? Amanhã tu vai ficar triste. Por quê? Pô, tem o Corinthians e Flamengo amanhã, pô. Vou lhe contar Flamengo uma coisa. e Corinthians. Vou lhe contar uma coisa. O Coringão vai massacrar o Flamengo. Eu não falando que político não mente, pô. Já é flamenguista. E você vai ver, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo. E se o Flamengo vacilar, vai perder do Atlético Paranaense, não vai ser nem não tem como não. metade de Libertadores. Não tem como não, cara. Mas viu, uma coisa importante, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa muito importante é que eu valorizo muito as pessoas que vencem na vida, cara. Eu, quando vejo um cara como você ter o sucesso que tem, ver outras pessoas menores, sabe, crescerem. Quando eu vejo um moleque pobre ficar famoso no futebol, eu acho aquilo extraordinário. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22? Não. Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele está com medo que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. Caralho. Ele agora, obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal, e não meu. Cara, a gente estava falando um pouco sobre fake... Na verdade, a gente falou um tanto sobre fake news e tal. Mas, cara, tá rolando agora um inquérito, o inquérito 4.781, que é o inquérito das fake news. Basicamente, aí o STF instaurou essa parada aí, eles meio que se sentiram atacados e foi que explodiu Dias Toffoli,
que instaurou essa parada pouco tempo antes de sair e tal. Ele mesmo apontou Alexandre de Moraes, tem uma certa discussão se isso é sequer legal e tal. Mas, cara, particularmente, eu acho que para a sociedade isso é um assunto, além de espinhoso, ele é um assunto muito perigoso. Porque, ó, eu não sei se eu confio a decisão do que é fake news ou não ao governo, cara. À mão de um político. Então, deixa eu te contar uma história. Vamos colocar esse debate na mão da sociedade. Vamos. A gente não tem que ter medo do debate. Vamos definir o que é fake news e o que não é. Você não pode utilizar um instrumento. Você acha que a sociedade poderoso. se envolve nessa definição? Nós temos que fazê-la discutir. Tá. Veja, você não pode criar um instrumento poderoso, sabe? Pode criar censura. Com esse mundo digital e deixar a revelia para cada um fazer o que bem entende. Fake news é algo velho, é que agora está potencializado. Não, veja, mentira é uma coisa antiga. É. Até sofisticou de fake news. Isso graças ao Trump. Mas veja, deixa eu lhe falar uma coisa. É que antigamente você contava uma mentira. Você chegava para o teu pai e falava, pai, eu fui bem na escola, meu boletim só tem 10. E você só tinha vermelho no boletim, tinha passado. E só você e teu pai sabia. Agora não. Agora, o cara se tranca no quarto dele, pega o seu celular e fala mal da mãe de todo mundo, do pai de todo mundo, sem nenhuma responsabilidade. A gente não pode, o cara promove a morte, promove a violência, promove o tumulto, não é possível. Ao invés de a gente chamar, sabe, rede social, sabe, não é uma rede social, porque tem muita coisa que não é social. Então é preciso que as pessoas saibam o que é normal. Tem que limpar. Já parou para pensar sobre qual seria a melhor maneira de fazer isso aí? Porque, ó, uma das ideias e das propostas que eu já ouvi é, cara, para ter um perfil no Twitter ou sei lá o que, tu precisa registrar um documento, por exemplo. Fica mais difícil do cara. Aí quando o cara fala uma parada, meio que todo mundo sabe quem é. Então, mas deixa eu perguntar, você não acha que é bom a gente saber quem é? Eu acho. Eu era presidente, tinha um grupo assim, morte ao Lula. Horrível. Você acha que é normal isso? Não. Mas em lugares com... Você sabe a quantidade de mentiras? Você sabe que meu filho é dono da JBF? Você sabe que meu filho, a Universidade de Piracicaba, a IFAM, aquela coisa bonita, é a casa do meu filho? Você sabe que meu filho tem um carro de ouro que apareceu no Uruguai? É tudo fake news, tudo mentira. E como é que você pode permitir que as pessoas façam isso? Sem que haja nenhum critério de punição ou de proibição disso. Eu concordo que precisa de um debate. Nós temos que confiar na sociedade, vamos fazer um debate. Faz um debate na sociedade e vamos tentar discutir qual é o melhor caminho para que você não seja censurado, para que você não confunda, sabe, uma coisa que você fala que é correto, que é uma divergência política, uma divergência cultural, sabe, com uma provocação, com a mentira deslavada. Mas, ó, por exemplo, pessoas que estão sendo, por exemplo, pessoas que, como, eu vou citar aqui alguém bem controverso, que eu nem concordo, mas, pô, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi extirpado das redes sociais, tem o velho da Van, extirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é benéfico. Então, você não precisa extirpá-lo, você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Tem um limite. A democracia tem um limite. A democracia ela te permite ter um espaço desde que você não atente contra os outros. Sabe? As provocações que existem, as mentiras, são coisas tão absurdas que nós temos que encontrar um jeito. E quem vai dar um jeito são pessoas como você, que são especialistas nesse mundo digital. Não é o Lula, que eu sou um cara ainda analógico. Você não está pensando no Brasil com a indústria 4.0 e tal? Eu penso não, eu acho que nós temos que nos preparar para isso. Vou contar uma coisinha, ó. Claro. Houve mais esse ano alguma discussão no Instituto Lula e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jatinha? Cartilha Lula Play. Então, o que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria, criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos, revisar a legislação de banda larga
para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Sacou que nós estamos atinados a esses problemas, porque é o novo Dá mundo. pra gente ser protagonista? É o novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que eu estou propondo? Que a gente junte os empresários. Eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp. Você junta as universidades para que a gente discute esse mercado de dados. Sabe, essa loucura digital. Como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar? Por isso é que eu vou voltar a criar o ProUni, o FIES. Sabe, eu quero que a molecada estude engenharia. A molecada saber ser todo mundo campeão de game, ser todo mundo fazedor de software. Que é assim que o Brasil vai crescer. Porque as outras indústrias, a gente vê que já perdeu o bonde. Talvez agora na indústria 4.0, que seja todo isso que você está falando, desenvolvedor, inteligência artificial e tudo mais, seja onde a gente possa ser protagonista mesmo. Até porque a gente tem a chance de sair dessa crise numa posição vantajosa. Eu já conversei com alguns economistas, e isso é um outro ponto. Conversei com alguns economistas e eles consideram que a gente está hoje numa posição vantajosa em relação a outros países nessa crise que está rolando no mundo. Deixa eu te falar, nós estamos vantajosos com relação à América do Sul, mas veja, a China e os Estados Unidos é que são os donos da bola. Mas a Coreia... Mas a China está enfrentando agora uns problemas também. Precisa o Brasil se entender como um país grande. E que, portanto, nós temos que colocar a nossa juventude para estudar, se aperfeiçoar, sabe? E mandar muita gente estudar lá fora em universidade, sabe? Para que a gente seja competitivo, para que a gente possa disputar mercado. Concordo. Esse é o Brasil do futuro. Esse é o Brasil, Igor, que está mais na tua mão do que na minha. Na minha? Porque a natureza é presidente. A natureza não precisa virar presidente, basta ser um ser humano criativo e um ser humano propositivo. Cada um de nós pode contribuir com as coisas no mundo que a gente está, no lugar que a gente está. A única coisa que a gente não pode é ser passivo. A única coisa que a gente não pode é ser neutro. Eu sou neutro, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, cara. Sabe o que é que eu digo para a juventude? Eu digo o seguinte, ó, você não gosta de política? Você acha que todo mundo é ladrão? Você acha que todo mundo é corrupto? Só você é honesto? Então entra você na política, porra. Vá você para fazer as coisas. Seja eleito deputado. Porque é assim que a gente... Eu também, pô. É assim que a gente conserta o mundo, Igor. É assim que a gente conserta o mundo. Eu tenho um radialista muito famoso aí que vivia querendo ser prefeito, sabe? E quando tem enchente no lugar, ele fala, cadê o prefeito? Cadê o prefeito? A Marta Suplicy para Paris, e a cheia de São Paulo está cheio, sabe? Eu falei, você é candidato a prefeito? Eu quero saber se você vai beber água quando tem enchente. Porque a natureza, cara, quando ela se movimenta, ela passa por cima de tudo que você acha que não vai acontecer. Então é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado ao fazer o julgamento das pessoas. Sabe, não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim. Todo mundo tem um pedaço bom e um pedaço ruim. Ninguém é puro. Eu, no meu caso, o meu pedaço bom é melhor. Cara, a Gleice tá falando ali de horário, não sei como é que você tá. Eu tenho pelo menos uns... Não sei se você quer... Pelo menos tem umas 3 paradinhas aqui que eu tenho que falar contigo, cara. Tá, então, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui umas 3... Ó, por exemplo, ó, tem uma aqui que não tem como eu deixar passar, cara, que é... Qual foi o cálculo que você fez, cálculo político que você fez para botar o Alckmin na tua chapa? Porque assim, você sabe, assim, para mim fica muito claro o movimento político que você está fazendo. É um movimento que não é de extremos, é um movimento de dialogar com uma galera assim que, pô, antigamente era teu adversário, portanto você meio que agrega uma galera ali que não estava contigo antes, você sinaliza que ó, tô aqui conversando com todo mundo. Só que tu, lá na base, e eu converso com uma galera, por exemplo, do Capão Redondo, você deve conhecer o Ferrez, eu converso com o Ferrez também, e tem uma galera nesse lugar, tipo assim, porra, cara, como é que o Lula
junta com Alckmin, cara, que porra é essa? Então, assim, você ganha de um lado, você perde de outro, como é que tu faz esse cálculo? Aprenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Uma frase dita pelo Paulo Freire. De vez em quando, você tem que juntar os divergentes para vencer os antagônicos. Tá. O que aconteceu? Então, de certa forma, vale qualquer aliança. O que aconteceu? Qualquer não. Qualquer não. O Alckmin não é qualquer coisa. O Alckmin é um cara que foi 4 vezes governador de São Paulo, o estado mais importante da federação. Ganhou todas que disputou com o PT. Significa que ele tem alguns méritos. Mas é muito estranho. Então, o que acontece? Eu chamei ele para ser vice, porque eu acho que nós vamos pegar o Brasil numa situação pior do que eu peguei em 2003. E nós, então, precisamos consertar esse país. Nós precisamos consertar o país. Sabe, fazer o país voltar à normalidade, fazer com que o Congresso cumpra com as suas funções, o Executivo execute, o Poder Judiciário julga, e conversar com muita gente, com muito empresário, para que a gente coloque todo mundo para salvar esse país. E o Alckmin tem condição de conversar com um grupo de pessoas que eu não consigo conversar. É isso. Então, ele veio para ajudar a aumentar o leque de pessoas com que a gente tem que conversar. E, sobretudo, a possibilidade de ajudar o Haddad a ganhar as eleições de São Paulo. É isso, é muito simples. Você está lembrado que em 2008 eu fui procurar um empresário. O Zé Alencar tinha uma empresa de 17 mil trabalhadores em Minas Gerais. Eu jamais imaginei ter um empresário de vice. Quando eu vi o discurso dele, eu falei, é esse. E levei ele para ser meu vice. Tá? Então, o Alckmin é assim, olha, o Alckmin me surpreende, é uma figura de boa índole, sabe, está fazendo um trabalho, sabe, extraordinário comigo, e eu tenho certeza que nós somos a dupla que vai recuperar esse país para o povo brasileiro voltar a sorrir. Tenho certeza disso. Tá. Deixa eu falar, o pessoal está me impressionando para ir embora, não sei, mas se você tiver alguma pergunta essencial, me faça uma ou duas perguntas. Tá, bom, eu tenho pelo menos mais umas duas aqui. Vamos lá. Cara, cadê? A gente acabou de falar do... Cara, a gente falou rapidamente também sobre a questão de que você considera que num segundo turno com o Bolsonaro é muito difícil de debater, de falar sobre o plano de governo e tudo mais. Eu entrei lá no site oficial e você tem exatamente 15 propostas assim, meio genéricas. Chamou a atenção, podia ser 13, não sei porque tu botou 15. Mas, cara, por que a gente não tem um plano de governo? Por que a gente vota no Brasil como se fosse um concurso de bom mocismo? Não. O PT sempre apresentou o programa de governo. Dessa vez, sabe qual foi a novidade? Nós fizemos aquela proposta com 15 pontos e abrimos da internet para que a sociedade possa participar da sugestão para o nosso programa de governo. Já tem mais de 20 mil sugestões. Tu ia apresentar um programa de governo que parece que a galera do PT falou, pô, não apresenta nada não. Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Vai ser difícil de fazer aliança. É que quando a gente... Sabe, é que quando a gente já governou, as pessoas já sabem mais ou menos o que eu vou fazer. Não sei, porque agora tu está se juntando com algo. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Tu aparece com o Meirelles. Quando eu ganhei, a galera não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas o Meirelles foi importante para mim no Banco Central. Eu não duvido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ganhei em 2003, eu dizia que se eu conseguisse acabar com a fome, eu tinha cumprido. E nós acabamos com a fome. Agora a fome voltou pior. A fome voltou muito pior, Igor. Você está vendo São Paulo, a quantidade de gente dormindo nessa gente. Hoje eu passei embaixo daquele viaduto na Praça Roosevelt, dá pena de ver a quantidade de crianças dormindo na calçada. Sabe? Dá pena. Isso não pode acontecer num país que já foi a sexta economia do mundo. Isso não pode acontecer. E está acontecendo. Sabe? Então, nós vamos tentar consertar esse país. Está tudo lá no teu plano de governo. Eu tenho fé em Deus, que você vai me chamar aqui quando eu tiver 1 ano e meio de mandato. Porque se não for para fazer isso, é melhor eu não ganhar, cara. Só tem sentido eu ganhar porque eu acredito, como acredito em Deus, que a gente pode fazer as coisas acontecer. As pessoas precisam voltar a sorrir nesse país. Quando eu brinco, que eles não gostam quando eu brinco que nós vamos voltar no Rio no final de semana e comer um churrasquinho, uma picanhazinha, tomar uma cerveja gelada, é uma coisa fantástica para a sociedade brasileira ter o direito
de voltar a se reunir no final de semana para fazer uma festa em família, acabar com esse ódio, construir a paz. É tudo isso que eu preciso. E aí desvendar me deram, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto, porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Eu Estado? sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. Concordo. É preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas. Tá, então agora, só porque você precisa ir embora, eu tinha mais 1 milhão de coisas para falar contigo aqui, quem sabe na próxima oportunidade. Mas comenta para mim rapidinho o que você pensa sobre teto de gastos e reforma trabalhista. Eu sou contra teto de gasto. E vou lhe contar por que eu sou contra teto de gasto. Quando eu ganhei as eleições de 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12%, o Brasil devia para o FMI e nós reduzimos a dívida que era de 60,5% do PIB, a dívida interna bruta, para 37,7%. Nós pagamos o FMI, emprestamos 15 bilhões para o FMI e ainda juntamos 370